programa Análise Direta está começando e hoje nós vamos falar sobre a saúde dos homens no mundo. Um estudo realizado este ano pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou que 51% dos homens nunca consultaram um urologista, olha só. E o mais preocupante dessa constatação é que há uma estimativa de 69 mil novos casos de câncer de próstata ao ano, sendo 7,8 novos casos por hora só aqui no Brasil. No mundo, a doença causa mais de 300 mil mortes. Afinal, como alertar os homens e deixar o tabu de lado? Para falar sobre esse assunto, hoje está aqui o urologista Dr. Silwishi Fujizaki. Hoje eu não errei, hein? Tudo bom? Tudo bom, Patrícia? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Bom, Novembro Azul, aí, qual é a sua opinião? O que você acha sobre essa iniciativa? Na verdade, a iniciativa não foi bem uma iniciativa, né? Foi um segmento, né, do Outubro Rosa. Né? Porque então, o homem ele ficou com... para trás. Né? Quando Exato. se fala em saúde, realmente as mulheres elas procuram se cuidar sempre, né? Com relação à saúde, às prevenções. E o homem, inclusive nesse aspecto, ele veio depois da mulher. Por isso que veio por causa do Outubro Rosa. Exatamente. Então, o Novembro Azul. Isso, uma campanha de prevenção. Veio depois, né? Perfeito. E qual a importância de fazer esse tipo de campanha para você? O que é muito importante que vamos dizer assim, seria uma forma de informação, né, com relação à prevenção, né, das doenças, de uma forma de se valorizar também algumas doenças mais comuns, né? No caso do homem, em primeiro lugar, veio a próstata, né? Então, quando se fala em Novembro Azul, se fala muito em próstata. Mas é muito importante que tem outras tantas doenças que podem ser tratadas e prevenidas também. Como a mulher, ela teve também o princípio, o câncer de mama, câncer do colo uterino, né? O homem está iniciando também pela campanha com relação à próstata, principalmente com os exames preventivos, né? E como a recomendação é que seja realizada anualmente, então eu acredito que é muito bem-vinda essa lembrança, novembro. De repente, novembro é quando ele deve lembrar que deve fazer algum exame. Isso funciona, doutor? Sem dúvida. Os pacientes que têm retornado, vamos dizer assim, no seu check-up, realmente eles já fazem um agendamento. O senhor nota aqui próximo do mês de novembro esses Não, independente de novembro. Ou não? Não, necessariamente não. Porque, de repente... Mas ele estabelece um mês do ano. Né? Um mês do ano? Sim. Nesse mês ele já faz o exame dele, quer seja urológico, cardiológico. E desde que começou esse tipo de campanha, houve um aumento de procura ou não? Não, a partir da campanha, com certeza, deve aumentar. Né? O homem é um pouquinho mais relapso, né, com a saúde dele? Ele sempre foi, né? O que se acredita é que o homem, ele se sente um sexo forte, né? Então, ele acha que ele é imune às doenças também. Ou ele tem um receio de poder ter alguma condição que impeça dele ter uma atividade de saúde boa. Então, desta forma, ele entende também que ele deve ser imune a algumas doenças, que não é verdade. Né? Então, são dois motivos, né? Um é o do homem se achar mais forte, né? Isso, de ser um sexo mais forte, inclusive fisicamente, né? E que não é verdade, né? Porque a estatística mostra que a população acima de 100 anos de idade, né? 10% da população o homem perde com relação às mulheres. Olha, por quê? Eles estão morrendo antes, né? Provavelmente pela prevenção das doenças. Pela falta dele. Isso. Falta de prevenção. Exatamente. E o homem também, o senhor citou aí dois motivos. Um, ele se acha forte. Outro, ele tem medo de saber que tem alguma coisa, é isso? Sim. Se colocava no passado com relação à próstata, devido a um exame que, de certa forma, era um incômodo para o homem. Seria o toque prostático, né? Sim. Então, vamos entender que isso, 20, 30 anos, quanto mais para trás, realmente o homem, no sentido assim mais machista, realmente ele entendia que não era um exame, vamos dizer assim. Mas, atualmente, não. Atualmente, o homem formado, ele aceita muito bem. É um tabu que está... que já está de lado, já, né? Realmente não é só o toque prostático, existem outros exames, mas o toque, ele é obrigatório.
É fundamental? Fundamental, independente dos outros exames. Uhum. Quais são os exames todos? Bom, na primeira avaliação, veja só, que é muito importante que mais de 50% dos casos não tem sintomas nenhum, né? A parte urinária, dor. Quando começa a aparecer os sintomas é que o processo já está mais avançado. Então, deve-se fazer os exames preventivos, principalmente quando não tem sintomas, ou seja, a partir dos 50 anos de idade, que a frequência da próstata, das doenças é a partir dessa idade. A não ser que ele tenha alguns sintomas urinários, né? Ou então casos na família dele de tumores e tratamento da próstata. Aí ele deve iniciar antes, a partir dos 40, 45 ou quando ele tiver algum sintoma. Caso contrário, a partir dos 50. Essa é a orientação internacional. E a hereditariedade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se por acaso ele tiver alguém na família, mas alguém bem diretamente parente? Sim. Ou pode ser, por exemplo, o avô, o tio? Pode ser, o avô, o tio, pode ser mais distante, né? E ele deve iniciar, mesmo sem ter nenhum tipo de sintoma, pelo menos 5 anos antes. Se é 50, uns 45 anos, ele deve começar a fazer pelo menos o primeiro check-up. Porque ele é mais propenso, o risco. Sem dúvida. Se não, é a partir dos 50 mesmo. Exatamente. Né? E aí? O senhor estava falando que ainda assim o exame de toque é fundamental, né? Por quê? Hoje, porque o toque ele dá, pela sensibilidade, vamos dizer assim, do médico, né, no dedo, ele tem condição de avaliar não só o tamanho da próstata, como a superfície dela, né? Ela pode ser mais macia. Por exemplo, existe aumento da próstata que não são tumores, né? Podem ser um processo inflamatório também. Então, o toque pode ser o diagnóstico diferencial. O que é uma inflamação, seria uma prostatite, né? Ou, no caso, uma possibilidade de um tumor. Na possibilidade, existem exames que confirmam, né? Confirmatórios. Né? Mas, associado ao toque, é comum a disponibilidade em todos os laboratórios, que é o PSA. É feito através do sangue. É uma dosagem de laboratório. PSA é o antígeno prostático específico. Existe um nível que é normal. A partir, vamos dizer assim, dessas taxas, elas podem indicar o aumento da atividade da próstata. Entendi. Que pode ser um tumor, como pode ser outra causa também. Né? Um processo inflamatório também aumenta o PSA. Também aumenta?